Muito bem, então, pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre dicas para o Enem, conteúdos que vão cair no Enem sobre física, pessoal. Então, quem não viu a primeira aula, pode acessar o link que vai estar aqui na descrição para ficar inteirado aí de algumas dicas que eu dei na aula anterior sobre o que fazer antes de começar a resolver, algumas dicas importantes sobre hábitos de leitura, matemática básica, essas questões aí que são muito importantes, que vão ajudar vocês a fazerem a prova de física no Enem, no vestibular, sem ser necessariamente a própria física, mas que auxiliam na hora da resolução. Então, muito bem, para a aula de hoje vamos falar de energia, os vários tipos de energia que a gente tem, que cobram muito, caem muito no Enem. Então, vamos lá, pessoal. Muito bem. Então, vamos começar com uma perguntinha bem simples. O que é energia, pessoal? O que é energia? É quando você está lá nervoso, quer sair socando tudo, descontando sua raiva? É um tipo de energia, mas esse aí não é a energia que vai ser cobrada no Enem, pessoal. Eu trouxe aqui algumas reportagens que trazem energia. Ó. Entenda a crise hídrica que ameaça o fornecimento de energia no Brasil. Crise energética no Brasil. O Brasil passa por uma grave crise energética. Aqui, ó, crise energética no Brasil. Após apagão e crise energética no Brasil, energia a gás, construção de novas usinas hidrelétricas. O apagão não é só no Brasil. Aqui, ó, crise hídrica gera emergência energética e projeta sombra para a indústria. Crise energética na China ameaça abastecimento da cadeia global. E aqui, a última, reflexos da crise hídrica sobre o abastecimento de energia elétrica. Ó, uma só. Observem essas outras aqui, pessoal. Todas elas falam em energia de um modo geral. A única que especifica um tipo de energia é essa última reportagem onde fala energia elétrica. Então, é comum no nosso dia a dia a gente estar tratando a energia somente como sendo a energia elétrica. Mas na física a gente tem vários tipos de energia. Tem energia elétrica, energia mecânica, energia térmica, luminosa e assim por diante. Vários tipos de energia. Então, segundo essas reportagens aqui, então, o mundo, o Brasil está ficando sem energia, vai acabar toda a energia do Brasil. Agora, se a gente pegar uma matéria onde especifica que usa o termo correto dessa energia, e essa última aqui, ó, onde fala em abastecimento de energia elétrica, aí ok, o abastecimento de energia elétrica está em crise. Mas ao fornecimento, a energia, de um modo geral, ela não vai acabar. Porque, como eu disse, tem vários tipos. E elas se transformam. Um tipo de energia se transforma em outra. Como, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos primeiro para o conceito, depois eu mostro alguns exemplos. O que é energia? Energia pode ser transferida de um corpo para o outro. Energia pode ser transformada de um tipo para o outro. Energia não pode ser destruída e a energia pode ser armazenada. A energia está relacionada à capacidade de produzir movimento, pessoal. Então, quando eu tenho energia, eu consigo produzir um movimento. Então, esses são alguns conceitos gerais sobre energia. E aí vem os tipos, pessoal. Ó, observem aqui. Isso aqui é um conceito, um exemplo de uma usina hidrelétrica. O que acontece? Nesse ponto aqui em cima, a água vai entrar na turbina, desce. Por essa queda aí que ela tem, ela ganha uma velocidade, passa por aquele rotor ali, que é esse amarelinho girando, e sai. Quando ele passa por esse rotor, onde a turbina gira um gerador, aonde vai produzir energia elétrica. Então, o que eu tenho? Eu tenho energia, primeiro, energia potencial gravitacional, lá da água. Quando ela entra na tubulação, devido à diferença de altitude, ela cai, né? A gravidade puxa ela para baixo. E isso vai dar um movimento para ela, transformando a energia potencial da água em energia cinética.
Essa energia cinética, que é a água em movimento, vai movimentar as turbinas aí, aquele desenho amarelo aí. Esse movimento, que também é energia cinética dessa turbina, vai girar um rotor que aí transforma a energia do movimento, energia cinética, em energia elétrica e traz aqui para casa da gente. Então, esses são alguns conceitos de energia. Outro exemplo, pessoal, uma lâmpada. O que acontece com uma lâmpada? Que tipo de energia que eu tenho nela? Na lâmpada, ela acende devido à energia elétrica, certo? Que vai passar por dentro dela. Quando ela passa por esse filamento aí, esse fiozinho que tem ali dentro, ele é um resistor, ou seja, ele vai tentar resistir à passagem da corrente elétrica. Quando ele tem essa resistência, ele começa a aquecer, esquentar e vai produzir uma luz, né? De tanto que ele aquece, ele vai produzir uma luminosidade. Então, ele transformou a energia elétrica em energia térmica, porque aqueceu essa lâmpada. Se vocês forem lá trocar logo depois e apagar, vão queimar a mão, né? E em energia luminosa, que clareia o ambiente. Então, transformação de energia elétrica em energia térmica e luminosa. Outro exemplo aqui, pessoal, o chuveiro lá, veja que ele está se alimentando aí de toda a energia elétrica da casa. Então, o chuveiro, ele consome também muita energia elétrica. E ele transforma o quê? Transforma energia elétrica em energia térmica. Para aquecer a água e a gente tomar aquele banho quentinho lá no inverno. Então, essa é a ideia lá do chuveiro. Então, recebe energia elétrica e transforma para energia térmica, que aquece a água. Outro exemplo aqui, ó, esse aqui é bem interessante. É o modelo, é o exemplo aí de uma usina nuclear, pessoal. Então, aquele vermelhinho à esquerda, onde que tem CUV, acho que está escrito aí, isso ali são as barras de material radioativo. Eles vão começar a reação de nuclear, né? Ali fugiu o nome, no reator nuclear. Essa energia da fissão nuclear, da separação dos átomos aí, vai gerar energia nuclear, que também gera energia térmica, que vai lá para a água ali. Primeiro tanque ali dessa água é energia, é água que vai passar o calor que foi gerado lá na reação nuclear. Quando passa pela água, a água aquece, vira vapor, o vapor vai seguir o encanamento, e ali onde tem turbina, é a turbina que o vapor vai fazer girar essa turbina. Girando essa turbina, vai girar o gerador, que vai produzir energia elétrica e mandar lá para a cidade. Aí o vapor condensa, porque ele passa ali, ó, por uma água com resfriamento e retorna para o ciclo. Então, ele fica num ciclo fechado, essa água aí que entra em contato com o reator. Certo, pessoal? Então, esse é o conceito. Transformei energia nuclear em energia térmica, que gerou energia cinética, energia do movimento, e transformou em energia elétrica. Então, várias formas de energia convertendo aí para produzir energia elétrica. Então, mais um conceito, pessoal, que a gente pode ver. E aí, pessoal, aqui a gente tem, então, como o principal termo utilizado de energia é a energia elétrica, então vamos começar por esse tipo de energia, depois a gente vai para as energias mecânicas. Então, a gente tem a eletrostática, que é eletrostática, então, de elétrons, eletricidade, estática. Estático é parado, então é equilíbrio, ou seja, a energia é elétrica, só que parada. Os elétrons parados, enfim, toda essa parte de sem as cargas em movimento, as cargas vão estar paradas. Então, a gente tem aqui carga elétrica elementar, é o menor valor da carga existente, que vem lá do átomo, né? Os elétrons, prótons e nêutrons,
a gente tem dentro do núcleo nêutrons e prótons, e na eletrosfera os elétrons, né, pessoal? Que são eles que se movimentam, eles que trocam de lugar. Os prótons sempre ficam paradinhos lá no núcleo junto com os nêutrons, a não ser em caso de reação nuclear. Então, essa carga elementar é o menor valor de carga elétrica que a gente tem, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E para calcular essa carga elétrica de qualquer sistema, a gente pode utilizar esta equaçãozinha aí, onde tem Q igual a N vezes E, que é a quantidade de carga, N o número de partículas e E a carga elétrica elementar. Então, o número de partículas pode ser elétrons ou prótons. Desculpa, pessoal. Elétrons ou prótons. Se for elétrons, é o E, o valor do E é negativo. Se for prótons, o valor do E é positivo. Então, esses são os conceitos aí sobre carga elétrica. Aí a gente tem os processos de eletrização, que é o processo de tornar um corpo eletrizado. O primeiro processo é por atrito, aonde a gente... aqui a gente tem o exemplo de um canudinho, a pessoa esfregando o canudinho. Vocês já devem ter feito essa experiência de esfregar uma régua no cabelo, botar perto de picotinhos de papel que ele vai atrair. Então, isso é devido à eletrização por atrito, porque você atrita a régua no cabelo, depois aproxima e aí ele atrai porque ele está carregado. Segundo ponto aqui, pessoal, eletrização por contato. É quando você coloca os objetos em contato e eles trocam cargas elétricas. Então, essa é a ideia da eletrização por contato. E a indução, você vai aproximar um objeto já eletrizado de um objeto neutro, ele vai separar cargas positivas para um lado, cargas negativas para o outro, e aí, desta forma, você faz um aterramento, tira as cargas que estão de um lado, e aí depois você afasta o primeiro objeto eletrizado que você aproximou, para então manter o corpo eletrizado. Que cargas que vão ser que vão se aproximar e quais que vão se afastar? A gente tem a lei de Dufay aqui, ó, que vai explicar essa aproximação ou afastamento. Quando eu tenho cargas de mesmo sinal, cargas positivas ou cargas negativas, eu tenho duas cargas negativas, elas se repelem. Duas cargas positivas vão se repelir também. Cargas diferentes, então elas vão se aproximar. É aquela velha clichêzão, né, os opostos se atraem. Isso só vale para física, pessoal. Então, cargas e sinais opostos, positivo e negativo, elas vão se atrair. De mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo, elas vão se repelir. E aí, essa força de repulsão entre as cargas é determinada pela lei de Coulomb, que vocês têm aí, representado por aquela equação F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, onde o F é a força elétrica, né? É igual o Q, que é a constante eletrostática, que é aquele valorzinho aí, K0, igual a 9 vezes 10 a 9 newtons metros quadrados por coulomb ao quadrado. Esse K0 é a constante eletrostática no vago, dependendo do meio que as partículas estão, essa constante varia o seu valor. Mas, pessoal, as equações, os exercícios que vocês vão encontrar, vão trabalhar com essa carga no vácuo. Então, vai ser esse valor fixo, 9 vezes 10 a 9, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Continuando lá a equação, a gente tem Q1 e Q2, que são as duas cargas, e o D, que é a distância entre elas. Quanto maior as cargas, maior a força. Quanto menor a distância entre essas cargas, maior a força. Então, a força é diretamente proporcional às cargas, ou seja, quanto mais carga eu tenho, quanto maior a carga, maior vai ser a força. E é inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, mais força. Quanto maior a distância, menos força. Então, esse é o conceito geral da eletrostática.
Três corpos X, Y e Z estão eletrizados e X atrai Y e este repele Z. Podemos afirmar que certamente A, X e Y têm cargas positivas, B, X e Z têm cargas negativas, X e Z têm cargas de mesmo sinal, D, X e Z têm cargas de sinais diferentes e Y e Z têm cargas positivas. Pessoal, como que eu sei? Como que eu respondo essa questão? Ó, três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Todos eles têm algum excesso, alguma perda de cargas aí. X atrai Y, ou seja, X e Y têm cargas opostas. E Y repele Z. Então, Y repele Z, eles têm os mesmos sinais. Podemos afirmar certamente que o quê? X e Y têm cargas positivas? Não, porque X e Y se atraem. Letra B. Y e Z têm cargas negativas? Não sei. Porque ele está dizendo as cargas dos corpos aí, dos três corpos. Ele não diz, ele só diz que X e Y se atraem e Y e Z se repelem. Então, na mesma coisa na questão A, diz que X e Y têm cargas positivas. Não podem ter cargas positivas porque, primeiro, que elas estão se atraindo. Então, se traídas, elas têm que ter cargas diferentes. Então, não posso confirmar que são positivas também, porque em momento algum diz que carga cada uma tem. Ou se dissesse pelo menos de uma, por exemplo, o X tem carga positiva, então eu sei que o Y e o Z têm cargas negativas, mas ele não me informa isso. Então eu não posso determinar se X e Y são positivas, se Y e Z são negativas, como lá na E, Y e Z têm cargas positivas. Eu não sei. Então essas três eu já eliminei, porque o exercício não me dá nenhuma carga. Letra C e letra D, então, podem ser as minhas alternativas. A C diz que X e Z têm cargas de mesmo sinal, e a D, X e Z têm cargas de sinais diferentes. Vamos voltar para o exercício. Se X atrai Y, X e Y têm cargas diferentes. Y repele Z. Y e Z têm cargas de sinais iguais. Então, X e Z têm cargas de sinais diferentes, porque se o X está atraindo o Y, ele vai atrair o Z. Então, letra D é a alternativa correta. E aqui, pessoal, a gente tem um exercício do Enem de 2020, bem atualizado, pessoal. Então, a gente tem aqui, parece o Garfield, né? Mas meio, um pouquinho deformado aí. O Garfield chega aí, aproxima das pernas do seu dono, dá uma esfregadinha, e daí ele diz: odeio eletricidade estática. Qual o motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Letra A, troca de átomos entre carga e pelos do gato. Letra B, diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Letra C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Pessoal, letra A, troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Não tem troca de átomos, pessoal. Não é o átomo que sai de um corpo e vai para outro. Isso não acontece. Não é o átomo. Então, letra A, ignora. Letra B, diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Pessoal, falei antes, vou repetir agora e prestem atenção que tem muitas dessas pegadinhas em provas de vestibulares. Prótons não se movimentam a não ser em reações nucleares. Se não for uma reação nuclear, o próton vai ficar lá fixo no núcleo do átomo. Ele não vai se movimentar. Então, letra B, não diminui ou aumenta os prótons. Os prótons ficam paradinhos lá num processo de eletrização. Letra C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Pessoal, não se cria essas partículas, elas vão de um corpo para outro, que é o que acontece na letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Então, os elétrons vão da calça para o pelo do gato, ou o inverso, do pelo do gato para a calça. Então, ele tem essa movimentação de elétrons. A alternativa correta é a alternativa D, pessoal. E repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato, não é porque ele ali já se afastou, né, pessoal? Então, letra D, movimentação dos elétrons. E aqui a gente tem um conceito geral de
eletrodinâmica, as cargas em movimento. Então, essas cargas em movimento, eu tenho alguns conceitos, alguns nomes aí que é importante a gente estar dando uma verificada. Começando pela bateria ou a tensão, né? Representado pela letra U, unidade volts. Em esquemas elétricos, ou você tem os desenhos da bateria, ou tem aquele desenho aí com um risco maior e outro menor, e geralmente tem o positivo e o negativo, indicando para onde que as cargas estão saindo e entrando. Esse risco maior e menor em paralelo indica, então, uma fonte que vai fornecer a energia elétrica para o nosso sistema. Resistência, representado nas equações pela letra R. A unidade é ohm, que é essa ferradurinha aí, a palavra é uma letra grega. E a gente tem um resistor ali, pessoal, a representação de um resistor, que é esse zigue-zague aí em um circuito elétrico. E ali embaixo a gente tem, por último, a corrente elétrica, representado pela letra I, a unidade é ampere e representado pela letra A. Aí vocês têm a movimentação ordenada dos portadores de carga, Q igual a I vezes T, ou seja, quantidade de carga igual a corrente vezes o tempo que vai passar essa corrente no circuito, e também pode ser representado pela equação de baixo, I igual a Q sobre ΔT. Corrente elétrica igual a quantidade de carga pelo determinado tempo que passa numa secção aí de um fio condutor. Então, três principais componentes aí da eletrodinâmica: bateria, que é a tensão, no caso tensão elétrica, resistência e corrente. Seguindo para o lado, a gente tem ali a lei de Ohm. E a gente costuma utilizar esse triângulozinho aí para representar. Se vocês querem descobrir o U, vocês têm que descobrir a tensão. Vocês escondem a tensão, vai sobrar o quê? RI. Os dois na mesma linha, eu multiplico, ó, que nem tem ali do lado, ó. U igual a I vezes o R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Ah, eu quero calcular o R. Esconde o R e U sobre I, ou seja, U dividido por I. Resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente. E se eu quero descobrir a corrente, escondo a corrente e aí eu vou ter U sobre R, ou seja, corrente é igual tensão sobre a resistência, tensão dividido pela resistência. Então, essas três equações aí a gente vai ver bastante nas associações de resistores e em circuitos elétricos. Efeito Joule transforma energia elétrica em energia térmica, que é o que acontece nos resistores. Eles vão estar aquecendo o circuito e aí consumindo um pouco dessa energia e transformando em energia térmica. Potência elétrica. Isso aqui a gente vê bastante nos consumos de energia consumida elétrica, que nem vocês têm ali embaixo. Então, a potência elétrica é o trabalho ou a energia por um determinado tempo. Então, o W aí representa o trabalho dividido por um determinado tempo. Então, um chuveiro elétrico tem uma potência de tantos quilowatts-hora, porque ele faz um determinado trabalho em um determinado tempo. Também posso calcular a potência tendo a tensão e a resistência, onde potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou eu tenho potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou potência igual a corrente vezes a tensão. Então, essas três aí também podem ser utilizadas para calcular potência. Se eu tenho tensão e resistência, eu posso utilizar uma. Se eu tenho resistência e corrente, eu posso utilizar outra. Ou se eu tenho corrente e tensão, posso utilizar a outra. Certo, pessoal? E aí a gente vai para a energia elétrica consumida, onde eu tenho energia igual a P vezes T. Energia elétrica consumida é igual a potência vezes o tempo de utilização daquele equipamento. Observação: o quilowatts-hora é a unidade usual do consumo de energia elétrica. Esse valor, isso daí vocês vão encontrar lá na conta de luz de vocês. Se vocês olharem lá, vai ter o quilowatts-hora.
que é 1 vezes 10 a 3 joules vezes 3.600 segundos. Ou seja, a energia consumida é 3.600.000 joules 1 kWh. Também pode ser representado ali abaixo por 3,6 vezes 10 a 6 joules. Isso de 1 kWh. Então, esse é o consumo. Consumo elétrico de um equipamento, então, a potência desse equipamento, eu tenho um chuveiro de 5.000 watts vezes o tempo que você demora no banho, 30 minutos, 1 hora. E aí vocês sabem quanto de energia elétrica vocês vão estar consumindo, vocês vão estar pagando. Para saber quanto vocês vão estar pagando, vocês pegam o valor aí que vocês encontraram da energia elétrica e multiplica pelo valor que é cobrado pela empresa lá que fornece energia para vocês. Certo, pessoal? Então, energia consumida, lei de Ohm e potência elétrica. Indo para a associação de resistores. Resistores em série, mesma corrente. Então, eu tenho... Eles estão em sequência. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. A corrente elétrica vai passar... A mesma corrente elétrica vai passar por todo o circuito, por todos os resistores. Então, esse é o cálculo de resistência equivalente. Eu somo a resistência 1, somo a resistência 2, somo a resistência 3. Ah, professor, se tiver sim, eu somo a resistência 1, somo a resistência 2, somo a resistência 3, somo a resistência 4 e somo a resistência 5. Então, vocês vão somar as resistências. Aí vocês têm a resistência equivalente, que é o total, a resistência total do circuito. Para descobrir a tensão total desse circuito, vocês pegam a tensão é igual à resistência equivalente, ou seja, a soma de todas as resistências, vezes a corrente elétrica que está passando no circuito. Certo, pessoal? Detalhe, ó, medidores elétricos. Tem o amperímetro e voltímetro. Amperímetro, R igual a 0. Tenho resistência 0. Só que detalhe, o amperímetro ele tem que ser ligado em série no meu circuito. Por que em série? Porque a corrente tem que passar por dentro dele. Toda a corrente tem que passar por dentro dele para eu calcular a corrente naquele ponto. Então a corrente elétrica, o amperímetro vai ter que ser colocado em série. O voltímetro já pode ser colocado em paralelo. Como vocês têm ali do lado a associação de resistores em paralelo, ele vai estar calculando aí, então, separado, né? Não precisa estar passando a corrente elétrica por dentro dele, porque ele vai calcular só a tensão em determinados pontos. Então, amperímetro ligado em série no meio do circuito. Voltímetro pode estar ligado em paralelo, não precisa abrir o circuito para botar o voltímetro aí para ele calcular. Só colocar em uns pontos aí onde você quer calcular. Então, sistema em paralelo, ele tem a mesma tensão. Toda a tensão do circuito, ela vai passar vai ter em todos os pontos do circuito em paralelo. Onde eu tenho corrente total, vai separar pelos 3 resistores. Se for resistores de mesma resistência, vai ser a mesma tensão, a mesma corrente em cada um deles. Se for resistores de resistências diferentes, aí eu vou ter que fazer o cálculo. Por exemplo, ali, eu estou calculando a corrente total e a soma das correntes. Calculando a resistência equivalente, eu posso fazer uma associação de 2 em 2, pessoal, que é o produto pela soma. Eu faço resistor 1 vezes o resistor 2, dividido por resistor 1 mais resistor 2. 6 vezes 3 dá 18, dividido por 6 mais 3, que dá 9. 18 dividido por 9 dá 2. Sobrou 2 resistores iguais ali, pessoal. 2 resistores de 2 ohms. Ali embaixo tem o número de vezes que o R aparece. É o N. Então, R sobre N é o R, quantidade da resistência, né? A resistência que tem aí cada um dos resistores, quando eles forem iguais, dividido por N, que é o número de resistores, que eu tenho nesse caso 2 resistores. 2 dividido por 2 igual a 1. A minha resistência equivalente, a resistência total do meu circuito, vai ser 1 ohm. Então, observem que em circuitos em série, a resistência equivalente vai ser a soma, ou seja,
A resistência equivalente vai ser sempre maior do que o maior resistor que vocês tiverem no circuito. Já em um circuito paralelo, é o contrário. A resistência equivalente vai ser menor do que o menor resistor que vocês tiverem. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o exemplo entre associação em série e em paralelo. Um curto-circuito, desliga o resistor e os pontos ficam iguais. Isso dali causa aquelas explosões, queimam os equipamentos. Esse exercício aqui, pessoal, vou passar a resolução deles para vocês em outro vídeo, tá? Então, esse aqui, só vou passar rapidinho aqui para a gente dar sequência na nossa aula. Alternativa a letra D, ó, já fica o spoiler aí. Aqui, ó, Enem 2020, pessoal, também vou estar gravando um vídeo desse exercício aqui e deste exercício aqui também sobre resistores, associações de resistores. Tá, pessoal? Então, e aqui mais um resistor aí, mais um exercício sobre resistores, potência dissipada. Então, também vou estar gravando esse vídeo aí, mandando para vocês. Então, aqui é um outro, só que esse daqui, a diferença dele é que não aparece o circuito elétrico. Então, aqui entra aquela dica que eu dei lá no outro vídeo, de vocês terem o hábito de leitura para melhorar a interpretação de vocês e a imaginação, porque aqui fica mais fácil se vocês tentarem imaginar como está o circuito ou fazer um desenho dele para depois chegar no resultado final. Então, é um ponto bem interessante isso daqui. Então, pessoal, na aula de hoje seria isso. Vou estar passando, então, os exercícios, as resoluções desses exercícios também em outros vídeos aí. Também vou botar o link aqui embaixo para vocês estarem assistindo a essas resoluções de exercício, com algumas dicas no decorrer dos exercícios e como que a gente faz, por onde que a gente começa a resolução, o que a gente tem que lembrar de relacionar na hora de resolver. Então, esses pontos aí a gente deve estar prestando bastante atenção. Para a aula de hoje é isso, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!